De número 3, quero fazer uma reflexão nesta noite junto com você. Carta aos Filipenses, capítulo de número 3, estarei lendo a partir do versículo de número 12, que o Senhor possa verdadeiramente falar aos nossos corações, que o Senhor possa liberar uma palavra que realmente nos transforme nessa noite. Eu creio nisso, busco isso e acredito que o Senhor tem algo a falar com cada um de nós, amém? Todos já encontraram? Joia? Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Filipenses 3, versículo 12. O texto diz assim: não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para os que estão adiante de mim. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Vamos lá para o versículo de número 20. Versículo de número 20, apenas para nós fortalecermos aquilo que o Senhor quer falar no nosso coração. No entanto, nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Oremos ao Senhor. Senhor, no nome de Jesus, estamos aqui, dependemos do Senhor. Aqui está o teu povo, o Senhor conhece cada um, o Senhor sabe da história, o Senhor sabe o que traz cada um aqui nesta noite, Pai. Mas o Senhor é perfeito para nos dar não aquilo que nós queremos, mas é perfeito para nos dar aquilo que precisamos. Por isso nós clamamos o teu Espírito Santo falando em nossos corações. Temos sede, temos fome, queremos a tua presença, queremos ouvir a tua voz. Fala com a tua igreja, fala com o teu povo, Senhor. Renova a esperança nesta noite. Renova o olhar, o entendimento da tua vontade. Que o Senhor possa tocar nossos corações. Nós colocamos a nossa vida diante do Senhor e oramos no nome de Jesus. Amém? Igreja do Senhor. O tema que o Senhor coloca no meu coração de nós estarmos conversando hoje é: ainda não alcançamos. Repita comigo: eu ainda não alcancei. Fala para alguém que está do seu lado, fala: você ainda não alcançou. Então fica firme. Fica firme, isso é algo que nós precisamos entender. E o texto é algo que nos chama justamente para esse entendimento. Peraí, gente. Não ande e não viva como quem já chegou no céu. Você não chegou. Tem alguém que já está no céu? Não. Não, nós não estamos. Mas nós temos coisas para vibrar. Nós temos alegria, nós temos graça, nós temos uma série de coisas boas. Porém, não podemos vacilar. Ainda não chegamos. A melhor coisa que eu diria que pode acontecer na vida de uma pessoa, o maior milagre que pode acontecer na nossa vida, e acredito que é importante nós pensarmos sobre isso, o maior milagre que pode acontecer na nossa vida é o milagre de um dia ter um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus Cristo. Essa é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida. Eu não estou falando de estar na igreja, eu não estou falando de ter uma boa emoção diante de um louvor, eu não estou falando de uma bênção, tipo, eu estava com câncer, eu fui curado, e eu não estou menosprezando isso. Isso tem o seu lugar de importância, mas a maior coisa que a gente pode ter aqui na terra, o topo da montanha, sabe? Tipo,
Para algumas pessoas, o topo da montanha é conseguir realmente ser poderoso, se encher de dinheiro, ter muitas posses. O topo da montanha da vida, da minha vida e da sua vida, é ser encontrado por Jesus Cristo. É o que nós chamamos de poder da graça. A graça nos encontrar e sermos agraciados por esse presente que nós não merecemos. Então, apenas assim, para nós parafrasearmos um pouco daquilo que eu quero falar, é a graça que o Senhor nos dá, nós entendemos como um presente imerecido, não é isso, gente? Graça, um presente imerecido. Então nós podemos fazer uma ilustração ou um entendimento para a nossa vida, quando nós somos encontrados por Jesus, Ele nos dá um presente que nós ainda não conhecemos e que não merecemos. Para você entender, o que é a nossa vida? O que é a nossa vida, a nossa jornada? Passado, presente e futuro. Até o encontro com o Senhor, o nosso presente era um presente que nós não sabíamos, não entendíamos, não tínhamos valor. E valorizamos tudo, menos o que de fato Ele é. Nós só encontramos sentido no presente quando a graça nos encontra, porque agora o presente faz sentido. Quem está me entendendo? Você está aqui, e o presente é algo bem difícil de nós falarmos sobre ele, porque tudo que eu falei já é passado. O único presente é esse instante, que já passou. Mas a graça, quando nós entendemos a graça, nós entendemos, ganhamos um sentido para viver o presente, para viver o agora. Não somos escravos do passado e não ficamos ansiosos demasiadamente com o futuro. Colocamos tudo no lugar certo, sabendo viver o presente, o agora. E talvez esse seja o grande desafio da nossa vida. Pense comigo, e se eu não tiver razão no que eu estiver falando, está tudo bem. Nós passamos mais tempo no passado, no futuro, do que no presente. Mas a graça nos chama a entender o presente, a entender o sentido do agora. Poxa, por que o agora? O que eu posso fazer? Qual é o que eu tenho para a minha vida agora? E esse favor imerecido nos muda nosso sentido, ou deveria mudar o nosso sentido, para nós sabermos o que nós fazemos agora. Gente, isso é poderoso se nós colocarmos no lugar certo. Por exemplo, para mim é poderoso pensar assim, porque o presente, o agora, eu estou com a possibilidade de, em Deus, entregar algo a um povo que é dele, para que o Senhor possa trabalhar. E se eu tiver no presente, de presença plena, aqui, eu vou conseguir cumprir o propósito de Deus. Porém, se eu não tiver no presente com o propósito, eu não vou conseguir entregar aquilo que o Senhor tem para a vida de vocês. Eu vou para a igreja adorar ao Senhor, eu vou para a igreja no entendimento de muitos, buscar uma bênção, eu vou fazer alguma coisa. Quando nós não temos o entendimento, seja bem sincero comigo. Nós vamos e voltamos e nada acontece na nossa vida. Por quê? Porque você não viveu o presente. Daqui a pouco esse presente se tornou passado e você olha para ele e fala, cara, não aconteceu nada. Mas não aconteceu por quê? Porque você não teve o alvo certo. O propósito certo no momento certo, porque o único tempo, instante que nós temos é o agora. Não existe o futuro, ele é incerto no sentido de, eu não sei o que vai acontecer. O passado, eu não consigo voltar nele, mudar a sentença, mudar as coisas. A única coisa que eu tenho é agora. Então, o maior presente da nossa vida é quando nós entendemos o significado desse encontro. Poxa, o que significou o encontro com Cristo, esse encontro com a graça? Eu acredito que, dentre esses encontros, não menosprezando o encontro de todos, nem o encontro dos grandes homens de Deus, nós temos na Bíblia vários homens, mas existe um encontro que realmente é algo a nos ensinar, é muito transformador, ele tem muita coisa a nos dizer. É o encontro do próprio apóstolo Paulo que escreve essa carta. O apóstolo Paulo era um perseguidor, um religioso,
e que pela sua religiosidade ele perseguia a igreja do Senhor, de uma forma, sabe, não maldosa pelo mal, mas por aquilo que ele acreditava, ele perseguia a igreja, pela sua religiosidade. Ele perseguia e consentia com a morte dos cristãos. Quer dizer, esse é o tipo do encontro que nós, no nosso natural, nós nunca imaginamos que pode acontecer. De repente, um dia, a caminho de Damasco, já com cartas de perseguição à igreja, o Senhor Jesus resolve encontrar com Paulo e fala para ele: agora, cara, eu vou transformar a sua vida de um religioso para uma vida de intimidade com o Senhor, de poder com o Espírito Santo. Eu vou te transformar uma vida de ser um perseguidor e agora você vai ser o perseguido. Eu vou te transformar no homem que vai dividir, transformar o evangelho, que vai fazer com que a pregação do evangelho chegue a todas as nações. Por causa desse encontro. E é sobre esse Paulo que escreve justamente essa carta. E a gente poderia dizer que Paulo, se fosse nos tempos de hoje, deixa eu tomar uma água, dá licença. Ele teria todo o requisito para nós chamarmos para as igrejas, dar o testemunho do que Deus fez na vida dele, né? Imagina o Paulo chegando aqui, num entendimento errado do evangelho, tá? Já vou falando para a gente entender. No entendimento errado do evangelho. Gente, eu era perseguidor da igreja. E aí conta toda a história. Eu perseguia, eu fazia isso. Um dia que apedrejaram Estevão, eu estava lá, consentido, e todo mundo jogou. As vestes dele foram jogadas aos meus pés, eu estava lá aplaudindo. Quando eu via cristãos sendo mortos, eu estava lá aplaudindo. Mas um dia, no caminho de Damasco, Jesus Cristo me encontrou e tudo mudou. E a igreja, uau! Como se isso fosse a vida. Todo mundo querendo colocá-lo num pedestal de heroísmo. Uau, olha o que Deus fez na vida desse homem. Ei, o que eu estou querendo dizer para nós todos, gente, olha aqui. Às vezes a nossa vida é só isso aí. Um dia eu fui encontrado, e a única história que nós temos é: eu era e agora sou. Eu bebi e agora não bebo mais. Paulo não tratou dessa forma. Paulo, ele sempre tratou, e o texto aqui fala que não penso eu mesmo que já tenha alcançado alguma coisa. E para muitos, o alcance já foi na totalidade no encontro. De verdade, gente. Para muitas vidas, o evangelho, a história do evangelho se encerrou no dia do batismo. Para muitos. A história daquilo que Deus tinha para fazer na vida dele acabou no dia que ele encontrou Jesus. E Paulo nos ensina que é apenas o começo de algo que tem grandioso por vir. Que ainda não é o fim, que ainda não alcançamos nada. Então, essa graça, esse presente imerecido, não é a conquista final. Diga para você mesmo, a graça não é a conquista final. Não é motivo de parar, não é motivo de, opa, estou de boa, agora eu fico numa cadeira de balanço, deixa a vida me levar. Se der, de vez em quando eu vou na igreja, eu faço alguma coisa. Se der oportunidade para mim, eu canto, eu faço alguma coisa. E para muitas pessoas, infelizmente, é assim. É como se, sabe, uma criança que viu, eu sou uma dessas crianças, né? Que eu tenho 5 irmãos antes de mim, eu sou o 6º. Então eu tinha, sabe, achava mó da hora meus irmãos indo para a escola. Achava mó da hora. E não chegava a minha vez. Mas um dia, chegou meu dia. Vou para a escola. Pô, chegou meu dia de ir para a escola. Eu também vou ser abençoado. Aí eu fui para a escola. Fiz a matrícula. E muitas vezes nós imaginamos que agora já era a minha vida. Agora é só glória e aleluia.
Aí eu percebi que a escola não era tão boa assim. De verdade, eu achei que era difícil. Cara, meu pai me deixou aqui, eu estou sozinho. E muitas vezes nós tratamos a graça dessa forma. Eu fiz a matrícula, já estou no céu. Eu fiz a matrícula e agora acabou, sendo que a matrícula é apenas o quê? O começo de uma jornada. É apenas o ponto de partida, que nem foi eu que fiz. É graça. Nenhum de nós encontramos a Cristo. Ele nos encontrou. Nenhum de nós fizemos nada para merecer salvação. Não sei porquê, mas Ele encontrou cada um de nós, e talvez Ele quer te encontrar aqui nesta noite. Não porque você fez algo ou você deixou de fazer, não porque você é bonzinho, não. É porque o amor dEle é infinito e a todo tempo bate no nosso coração, querendo nos encontrar, marcar um encontro de transformação. Mas esse encontro, não fomos nós que fizemos, é Ele que nos encontrou. Não fomos nós que escolhemos Ele nos escolheu e nos chama para dar frutos, e esses frutos sejam permanentes. Então, a graça é o ponto de partida. Jesus, Ele nos alcançou, e esse mesmo Jesus, gente, Ele nos ensina o seguinte: a salvação, ou o processo da nossa vida é marcado por 3 estágios: passado, presente e futuro, porta, caminho e alvo. Muitos até deram um passo diante da porta, e que é estreita, que Jesus Cristo fala em Mateus 7, que essa porta é estreita, e por mais que nós, como evangelistas, queremos alargar para que caiba todo mundo, ela continua sendo estreita. Mas sabe qual é o legal dessa porta? Você entrou nessa porta, ela tem um caminho, e o caminho também é, sabe o quê? É estreito também. Então, porta, entrada, graça, presente. Agora eu sei o meu presente, e no meu presente eu busco. Senhor, me mostra o caminho. Me mostra o caminho da jornada, para que eu, no meu presente, eu possa andar nesse caminho, porque eu estou rumo ao alvo. Porque não tem a ver o que foi, nem o que é. Tem a ver o que será. Tem a ver o que eu tenho lá na frente. Porque ainda não aconteceu. Ainda não foi consumado. Então, entenda, eu não estou menosprezando e tirando o valor da graça. Não existe final sem entrada. Não existe jornada se não houver entrada. Não vai haver final se não houver jornada, se não estiver dentro do caminho. E o que Paulo está querendo nos ensinar é justamente isso. Opa, eu não alcancei, eu apenas entrei na porta. Mas o que eu queria conversar com vocês o que Paulo faz com isso, e talvez nós juntos podermos aprender. Tá, eu ainda não alcancei, e agora? Paulo ensina-nos uma coisa que nós poderíamos colocar muito no nosso coração, como uma coisa simples, mas talvez aquilo que é mais importante da nossa vida, da nossa jornada. O texto que nós lemos, Paulo fala assim, irmão, não penso que eu já tenho conquistado, mas tenho a seguinte atitude, uma decisão. Em algumas versões fala, eu tenho uma única coisa. Em algumas versões fala, eu tenho uma única coisa que eu faço. Logo, dá para entender que isso é o mais importante para proteger a minha vida da entrada. Uma única coisa. E assim como porta, caminho e alvo, nossa vida é composta por 3 coisas: passado, presente e futuro. Quando nós encontramos Jesus Cristo, Romanos 8, capítulo 8, versículo 1, nós temos sobre nossa vida uma sentença. Agora, pois, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós nos livramos da condenação do pecado. Opa! Livres da condenação. Entramos, fizemos essa entrada, recebemos um presente. Agora nós precisamos saber o que nós fazemos. Aí Paulo nos ensina uma coisa que eu quero refletir de forma rápida com você, de uma coisa que pode nos atrapalhar nessa jornada. Ele fala que só uma coisa: esquecendo-me do quê? Das coisas que para trás ficaram.
Minha pergunta para você, e você só responde para você mesmo, é claro. Como você lida com o seu passado? O que é o passado para você? Como você trata a sua história? Todos nós temos história. Você chegar até aqui, nesse momento, quer seja com alegria, quer seja triste, às vezes com o coração rebentado, é a sua história. E, gente, de verdade, nós não podemos menosprezar essa realidade. Porque todos nós temos uma história, e nessa história tem coisas boas, mas tem muitas coisas ruins também. E de verdade, gente, se nós não tomarmos essa decisão, deixando para trás as coisas que ficaram, o nosso passado pode determinar como nós vivemos o nosso presente. Quanto nós não sabemos lidar com o nosso passado, nosso presente vai ser determinado por ele. A nossa história não vai ser determinada pelo amor que nos encontrou, mas pela história que nos rebentou. Ou não. Ou não. Talvez o passado seja algo lá atrás, que quando eu era pequena, criança pequena lá em Barbacena, aí você começa aquela história, eu era tão feliz. Poxa vida, meus pais, minha casa, minha família, minha igreja, o lugar que eu me converti, as primeiras pessoas, o primeiro pastor, sabe? Aí, sem perceber, nós não conseguimos ver que ao nosso lado nós temos pessoas boas, porque nós estamos presos a alguém lá do nosso passado. A uma história do nosso passado. Nós não conseguimos enxergar, não estou fazendo uma propaganda pela propaganda em si, mas nós não conseguimos chegar que de repente você está numa igreja boa, saudável, por causa de um passado de uma igreja que talvez foi bom, e talvez sim, possa ter sido melhor do que o agora, mas não dá mais para voltar, não dá mais para viver. Uma relação que você teve no passado, que ou te machucou ou te alegrou, mas que agora está lá no passado. Então, como nós tratamos a nossa vida em relação ao nosso passado, vai determinar como nós vivemos o nosso presente. E você sabe, gente, nós precisamos conversar sobre isso. Boa parte do que nós fazemos, boa parte é determinada por nós não refletirmos sobre o nosso passado. Muitas vezes eu preciso comprar um tênis de marca por causa de um buraco que eu tive no meu passado. Não, eu preciso comprar roupas de marcas, eu tenho que andar dessa forma, eu só tenho felicidade se eu fizer isso, porque por causa de um buraco, de algo que eu não tive, mas que é do passado, e que hoje mudou-se tudo. Muitas coisas nós somos frágeis, um com o outro, frágeis no relacionamento, não deixamos pessoas nos amarem, por conta do nosso passado, porque um dia nós fomos machucados por alguém que deveria ter nos amado. Quem está me entendendo, gente? Sabe, às vezes, e a jornada, gente, você não é um ser especial que sofreu. Todos nós passamos por isso, e entenda, com todo o amor do meu coração, eu não estou menosprezando a sua história, muito pelo contrário, eu estou te levando a entender, honrar a sua história e colocar ela no lugar certo. Porque eu não sou daquele que fala, não, isso aí já passou, não pense mais isso. Não, coloque no lugar certo. Sabe, pensando em um carro, o seu passado não pode ser aquilo que está aqui na frente. Sabe, o para-brisa. O seu passado não pode ser o para-brisa. O seu passado tem que ser o retrovisor. Ele tem que estar aqui, ó. Eu estou olhando. Eu não nego. Aconteceu, mas está lá atrás. Eu estou olhando para frente. Opa, eu não sou mais vítima disso. Minha realidade é essa. Eu não sou mais vítima da história, do que fizeram para mim, do machucado que fizeram para mim. Eu tenho algo muito maior pela frente. E muitas vezes, igreja, muitas vezes nós não percebemos. Não percebemos que a nossa ira, que a nossa raiva, que o nosso orgulho é movido por algo que de repente aconteceu em um momento e talvez perto, e as suas ações não são as ações da personalidade que Deus deu para você, mas a ação da personalidade que alguém fez por você, para você, te machucou, te feriu. Gente, eu não sei se isso faz sentido para você, mas para mim isso faz tanto sentido.
quando eu não sou movido pelo passado, a vingança não se torna mais uma realidade na minha vida. Entende? Não tem mais vingança. Mas quando eu sou movido pelo passado, a vingança é algo natural. Tipo, alguém me feriu ontem, antes de ontem, lá 10 anos atrás. Qual o que eu vou fazer de forma natural? Eu vou me vingar. E eu não estou falando de vingança, e entendo o que eu estou querendo dizer, eu estou falando de coisa simples. Sabe aquela coisa de mudar de calçada? Sabe, você muda de calçada por causa de algo que alguém fez. E aquilo não tem a ver com você, tem a ver com outro. Não tem a ver com o presente, tem a ver com o passado. Tem a ver com algo que foi feito, é verdade, doeu, machucou, mas não pode determinar o seu presente, você já ganhou o presente. Por isso eu estou falando, trazendo o entendimento do presente que nós recebemos. Jesus Cristo nos dá a possibilidade de um novo presente, de mudar toda essa história. De agora, nós cantamos hoje, eu não sou mais escravo do medo de alguém me abandonar. Eu não sou mais escravo do medo de alguém me rejeitar. Eu não sou escravo de alguém declarar para mim que eu não tenho nada, porque eu encontrei o presente, agora eu tenho tudo, em Cristo eu tenho tudo, eu não sou mais escravo da opinião dos outros, a ponto de eu preciso de ter uma marca para identificar quem eu sou, porque o uso de uma marca, não estou menosprezando, você pode usar, não tem nenhum problema, mas o uso sem a reflexão é apenas, eu não tenho identidade, eu preciso da identidade de alguém. Eu não sei quem eu sou, mas eu não conheço muitas marcas, gente. Hugo Boss sabe quem ele é. Então, Hugo Boss é bolsa? Não, é roupa, né? Roupa. Desculpa a minha ignorância, tá? Não tô, eu preciso colocar o Hugo Boss para que as pessoas olhem e falem, cara, ele usa Hugo Boss. Eu não sei se é uma marca, o Zump, né? Mas não tem mais... Nike, Adidas, tá, eu sou meio fraco nisso daí, tá, gente? Mas eu preciso trazer essa marca para que as pessoas me identifiquem, uau, você tem valor, uau, você tem condições de comprar um tênis que custa 600 pau, você é o cara. Gente, eu não estou fazendo a crítica pela crítica, eu estou apenas nos orientando para que a gente possa não ser mais escravo disso, porque isso nos leva a um lugar de escravidão. Então, o que Paulo está falando, eu não fico mais olhando para as coisas que passaram, positivas e negativas, tipo, cara, eu podia me gabar, no próprio texto, ele fala que ele poderia ser o cara que se gaba mesmo, pô. Eu sou raça pura dos judeus, linhagem de Benjamim, zeloso com a palavra, mas ele fala, tudo isso eu refuto como esterco diante do presente que eu recebi. Agora eu tenho um novo sentido para a vida, agora eu encontrei realmente o valor e o sentido para viver, e esse sentido para viver me faz olhar para um alvo maior, porque um dia eu chegarei lá e irei conquistar. Sabe, e talvez nós poderíamos até falar de uma série de coisas, mas e quando você é o vilão desse passado? Porque é verdade na nossa história, tem coisas da nossa história que nós vamos olhar e de verdade você vai ver, cara, o culpado foi eu. Machucou. O culpado foi eu. Você vai perceber que, poxa, eu machuquei essa pessoa. Eu machuquei minha esposa, eu machuquei meu marido, eu fui o culpado do meu casamento ter acabado. Muitas vezes nós temos que lidar com isso, o que Paulo está falando também em relação a isso, porque de fato era algo que ele carregava. Imagine você, o cara que perseguia os cristãos, que matava cristãos, o cara que concordava com tudo contrário e de repente ele se converte, agora ele está junto com os cristãos, tendo que carregar toda a culpa. Nossa, aquele cara morreu e foi culpa minha. Eu matei. Mas o Evangelho nos dá essa possibilidade. Isso aí agora já não tem mais condenação sobre você, agora você é uma nova vida. Agora você tem que trabalhar para que isso não seja mais o que te mova, porque senão você vai mover a sua vida para preencher uma lacuna que já foi lá no passado. E Paulo, ele trabalha exatamente na vida dele, você vê que ele realmente entende
Ele percebe quando ele fala do passado positivo, mas quando ele trata do negativo, ele percebe que o passado não pode mais condenar. E às vezes é muito fácil nós falarmos: ah não, vida nova, já estou crucificado, as coisas velhas se passavam, tudo novo se fez. É fácil falar, gente, mas nós precisamos aprender a lidar com essa verdade. É fácil falar: não, eu sou nova criatura, todas as coisas se passaram, tudo se fez novo. Mas viver isso, vamos ser bem sinceros, é um pouquinho mais difícil do que falar, do que pregar. Mas uma coisa nós precisamos colocar no nosso coração: se nós atentarmos para essa palavra e falar que, opa, meu passado não pode mais me condenar. Porque foi essa a fala do apóstolo Paulo: opa, uma coisa eu faço, deixando para trás as coisas que ficaram para trás, seguindo para o alvo. Se nós aprendermos isso, nós vamos conseguir lidar, a olhar e falar: eu sou culpado. Mas o texto de Romanos 8 fala: já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu tenho o presente. Nós vamos olhar para pessoas que talvez nos machucaram, e de verdade, às vezes, é nossos pais, nossos irmãos, pessoas que nos amam. Mas aí nós vamos lembrar: aí, já não há mais condenação, eu não sou escravo mais do que fizeram, porque agora Deus me deu a oportunidade de nova história. Eu gosto da história de Mefibosete porque é justamente isso. Mefibosete, da linhagem do rei Saul, filho de Jonatas. Mefibosete ficou esquecido, mas ele tinha a herança. Um dia Davi fala: quem tem da herança de Jonatas para que eu possa honrar? De repente ele é encontrado e é colocado à mesa junto com o rei. A fala de Mefibosete: o que você quer com um cão morto igual eu? A fala de Davi: eu vou te honrar pela sua herança que você tem, você vai comer a mesa do rei. É isso que acontece quando nós encontramos a Cristo. O seu passado, você enxerga: cara, eu não mereço nada, meu. Pô, que porcaria de homem que eu fui. O que eu fiz com a minha família? O que eu fiz com meus pais? O que eu fiz com meus filhos? Muitas vezes não vamos encontrar essa realidade. Nossa, quanta besteira que eu fiz. Aí o Senhor olha para você e fala: cara, eu não estou nem um pouquinho preocupado, porque eu te escolhi. Eu estou te chamando para a mesa junto comigo. Eu não estou te chamando para a mesa para você contar a história do seu passado. Eu estou te chamando para a mesa porque agora eu vou te alimentar todos os dias. Você vai comer comigo e agora eu tenho um futuro e uma esperança para a sua vida. Então, quando nós conseguimos entender e aprendemos a lidar com o passado, nós conseguimos realmente ter liberdade para viver o presente e olhando sempre para o alvo. Paulo entendeu isso e trabalhou sim, fez tudo que ele pôde para o Senhor que o encontrou. Mas ele fez por causa do buraco do passado? Não, pelo amor daquele que o encontrou. Eu não preciso servir a Deus por causa do buraco do meu passado, sabe, porque, nossa, eu fiz tudo errado, agora eu tenho que fazer mais do que todo mundo. Não, eu tenho que fazer porque, cara, Ele me amou, o amor me encontrou, o amor me amou, e hoje eu tenho tudo nele, e eu vou fazer tudo por Ele. E quando eu estou falando tudo, gente, você sabe o que é o tudo? Que muitas vezes nós confundimos o tudo. O tudo não é pregar, ser o melhor pregador, ser o melhor evangelista, ser o melhor diácono, trabalhar na igreja. O tudo é ter uma vida 100% voltada de adoração a esse Deus. Sabe, a única coisa que Deus quer de nós, um coração inteiro diante dEle, completo. Mas nós muitas vezes confundimos com o serviço. Ah, não, eu preciso fazer. Não, Deus quer o seu coração. E aí eu preciso falar. E talvez esse seja o lugar mais difícil da nossa vida, que é mais fácil fazer. É fácil fazer. É fácil a gente, às vezes por um dom que Deus nos deu, que não pertence a nós, que é de Deus, eu estar aqui pregando. Não é meu, é dele, e aí eu estou só entregando aquilo que Ele já me deu, é graça. Difícil, sabe o que é? É eu estar sentado aí, ou eu estar no meu quarto, todos os dias, eu e Deus, e falo: Senhor, é meu tempo com o Senhor. Ninguém está vendo, ninguém está olhando, mas o Senhor é o amor da minha vida, por isso eu dedico esse tempo.
Eu vou entregar todo esse tempo ao Senhor, eu e o Senhor, quando ninguém está vendo. Eu e Deus. Por isso Jesus Cristo nos chama e nos fala: ei, quer orar? Vai para o seu quarto, fecha a porta e ore. Porque é nesse lugar que nós mostramos o devocional a Ele, para sair, para viver a devoção a Ele. O que Deus busca de nós? Uma vida de devoção 24 horas. Toda a nossa vida completamente entregue a Ele. Livre completamente do passado, livre completamente das dores, livre de ter que mostrar para alguém quem eu sou, livre. Uma vida completamente aos pés do Senhor. Então, eu não estou falando, e Paulo não fala que nós devemos esquecer do passado. Ele não fala apaga da sua memória, vai numa programação neurolinguística e tira todo o seu passado, vai num lugar de transe para que você esqueça do passado. Ele não está falando, ele está falando, lida ele como ele deve ser lidado. Encare ele de frente, lembra que ele existe, mas lembra que você já não é mais escravo dele, que você agora tem a oportunidade de viver um presente e um alvo para o seu futuro. Nós precisamos aprender isso, gente. Deus já perdoou o seu passado em Cristo Jesus. Lá na cruz, Jesus Cristo falou, está consumado. Não tem mais nada a ser feito. Ele já fez tudo por nós. Todas as coisas ficaram realmente para trás. Ele já perdoou completamente o seu passado, já escreveu, de fato, uma nova história. E eu tenho certeza, eu tenho absoluta certeza no meu coração. Se você veio aqui nesta noite, você veio para ouvir Deus falar para você exatamente isso. Ei, as coisas velhas já passaram. Deus está querendo fazer tudo novo na sua vida. Isso depende de você, de uma escolha, de uma decisão. Eu decido. É o que Paulo fala, eu decido, eu escolho não ser mais escravo, eu escolho deixar o passado para trás e viver o agora para buscar o futuro. Eu escolho entrar nessa porta. Eu escolho continuar nesse caminho. E eu escolho viver no caminho olhando para o alvo, para o lugar que o Senhor tem para mim, para a minha vida. Deus tem sempre, amados, Deus tem sempre coisas novas na nossa vida. Deus tem sempre uma possibilidade de um caminho novo, porém, nós não podemos ser movidos por algo ou por alguém, temos que ser movidos por aquilo que Ele fala, por aquilo que Ele cuida nas nossas vidas. Então eu acredito, como igreja, agora eu falo como comunidade de fé, Deus nos coloca junto para nós lembrarmos uns aos outros. Não chegamos ainda não alcançamos, mas Deus nos convoca para olhar para um alvo, mas para ter uma atitude, precisa caminhar, não dá para parar. Aquele que conheceu, que vive o presente, não vai paralisar, vamos avançar, vamos continuar, não deixe. E talvez a nossa oração, ou certamente a nossa oração é, Senhor, me ajude, que eu não coloque uma cadeira de balanço no meu passado e fique lá. Me ajude a lembrar que o passado é apenas uma plataforma que me lança para um lugar muito mais alto, para voos mais profundos, para viver aquilo que o Senhor tem me chamado. E acho que é com você que Deus está querendo falar. Acho que é para você que Deus quer falar, quer te chamar. Não vamos perder o alvo, gente. Não vamos deixar nada perder o alvo, tirar do alvo. E a reflexão que eu quero que a gente tenha nessa noite é, o que te move? O que move as suas ações? E eu preciso, quer dizer, eu não. Você precisa ser sincera com você. O que te move a fazer o que você faz? O que te move a viver como você vive? O que te move nas relações? Sabe, por que você tem a amizade com esse e com aquele? Por que essa pessoa é importante para você? Será que você está preso a algo do passado? Por que você não deixa ir aquilo que o Senhor já falou para te liberar? Ei, estou falando do seu coração. Por que você ainda guarda no seu coração aquilo que o Senhor já tirou? O Senhor fala a Jeremias, quando ele está ali com Jeremias, ele fala que os seus pecados eu não lembrarei mais.
Por que nós guardamos entulho que o Senhor não lembra mais? Por que nós nos culpamos de culpas que o Senhor já não nos culpa mais? Por que carregamos pessoas na nossa vida que talvez fizeram sentido em um dia, mas hoje não faz mais sentido? Eu não estou falando de desprezar, gente. Pelo amor de Deus, eu não estou falando de desprezar ninguém, mas por que nós carregamos pessoa no nosso coração que o Senhor fala, ei, é hora de desapego? Por que nosso pai e nossa mãe ainda está tanto no nosso coração, sendo que o Senhor fala, você já deixou sua casa? Por que eles têm tanta influência ainda na sua vida, sendo que agora você é um adulto? Por que nós carregamos coisas e culpas e medos de pessoas que não têm mais influência sobre a nossa vida ou não deveria ter? Por quê? Porque nós não tomamos a atitude de, eu estou lançando fora, estou desapegando. Essa pessoa não tem mais uma influência sobre mim, sobre minha vida, sobre meu coração. Eu queria orar por você. Se você puder, se coloque de pé, eu quero chamar o ministério de louvor para nós orarmos juntos. E nessa oração eu quero sim te chamar a esse lugar de sim, olhar para o seu passado, mas de colocar no Senhor. O que do seu passado ainda está corrompendo o seu presente? Existe alguma coisa do seu passado? Existe alguma pessoa do seu passado? Existe uma pessoa que te leva a esse lugar que Deus te chama para sair? Sabe, pessoas que talvez ainda te levam a um lugar que você não queira estar, porém, essa pessoa tem influência de te arrastar todas as vezes para um passado que você queria apagar. Rompa, é hora de romper. Já não há mais condenação, você é livre. Você é livre. Eu queria pedir, se você puder, fizer sentido para você, eu queria pedir para você fechar os seus olhos. Feche seus olhos e pensa em tudo aquilo que Deus tem feito aqui nesta noite, não apenas nessa palavra, mas em todas as canções que você fez. E o Senhor desde o começo, Ele tem falado que nós não somos mais escravos, que nós somos os seus filhos. Ele tem falado que Ele quer escrever uma nova história, Ele quer trazer ressurreição na sua vida. Ele tem falado que Ele quer escrever uma nova história, mas a única possibilidade de uma nova história é romper com a velha. A única possibilidade de ver o milagre do Senhor para o agora é deixar o milagre do passado, as faltas do passado, e viver o agora. Deus tem algo para você agora, nesse momento. Eu quero orar por você. E em seguida nós vamos adorar o Senhor. Eu quero orar pela sua vida. Senhor, o Senhor conhece o seu povo, Pai. O Senhor conhece cada vida que o Senhor mesmo escolheu para estar aqui. Pai, o Senhor sabe das nossas dores. O Senhor conhece as nossas batalhas. Dói lembrar que um dia fomos machucados. Dói lembrar que um dia fomos tocados de forma irresponsável. Dói muitas vezes lembrar que pessoas que tinham a obrigação de ofertar amor para nós, nos liberaram palavras malditas que chegou no nosso coração. Mas nesta noite nós fazemos valer a palavra do apóstolo Paulo. Nós declaramos firmemente que não seremos escravos daquilo que foi. Não seremos escravos do nosso passado, da nossa história. Não queremos e não vamos viver pelos buracos e lacunas para preencher, porque o teu amor é suficiente para preencher todos os buracos. E o amor de Deus é suficiente. Sinta o amor de Deus aí agora no seu coração. Sinta Ele preencher todo o vazio, toda a lacuna. Sinta Ele curando essas palavras malditas. Você não pode, você não é capaz, você não vai dar em nada, você não tem jeito. Ei, o amor te encontrou, Ele deu um jeito, Ele mudou tudo, Ele transformou a maldição em bênção. Ele quer escrever uma nova história, e nessa história Ele declara para você: você não é mais escravo do que você vê.
Você não é escravo do teu espelho. Você não é escravo da tua história. Você não é escravo dos seus cuidadores do passado. Agora você tem um dono. Você tem um Senhor. Você tem um Pai que te chama à mesa. Um Pai que te chama à mesa, que te chama para perto, que não olha a sua deficiência, mas olha nos teus olhos. Sinta o Pai olhando nos teus olhos, olhando nos seus olhos e falando: filho, filha, assenta à mesa comigo. Acabou o tempo das migalhas. Acabou o tempo de você ficar correndo atrás de amor, de amores. Ei, o amor te encontrou, o amor te amou. E o amor escreve uma nova história. E ele te chama à mesa. Ele fala: você é filho de Deus, filha de Deus. Sinta o amor de Deus.